Olá pessoal, meu nome é Isabela do Mandala Espiritual e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Desvendando Mistérios do Osho. E aí na capa já está escrito, né, que é um livro que fala como temas principais sobre os chakras, Kundalini, os 7 corpos e outros temas esotéricos, mas é tipo muitos outros temas esotéricos. É um livro no quesito informação muito denso, porque cada página tem muitas informações. Mas a leitura é uma leitura fácil, né? A linguagem do Osho é uma linguagem de amplo acesso. E assim como os outros livros dele, são livros de palestras dele que ele fez, que ele recebeu perguntas e respondeu. Então é perguntas e respostas com alguns contos, mas veio bem menos contos do que os outros livros que eu li dele. Aqui tem menos, é mais informação mesmo. E tem muita informação. E informações valiosíssimas que valeu muito a pena ler o livro para ter essas informações. E aí eu fiz aqui um resuminho, né, de algumas coisas que ele falou que eu achei interessante, porque não vai dar para me falar tudo nessa resenha. E aí eu vou falar um pouquinho por cima sobre esses temas que eu coloquei aqui, que é um livro que ele explica muito sobre a Kundalini. E eu achei interessante porque eu não sou uma pessoa que tem muito conhecimento nessa área. A Kundalini ela é uma energia que vai desde do chakra base até o nosso o topo da nossa cabeça, né? Passa pela base da nossa coluna. E é uma energia elétrica e espiritual. E ele explica melhor que existe 2 tipos de Kundalini. Uma que é a falsa Kundalini, que vai até o 4º corpo e não até o 7º chakra. E é muito interessante ouvir a explicação. Ele fala muito sobre esse tema, muito mesmo. E para quem é interessado, vale muito a pena. Ele fala sobre o símbolo também, tanto masculino como feminino, que como a Kundalini ela é uma energia, ela é simbolizada por uma cobra, porque ele fala que não existe animal mais perfeito para simbolizar essa energia, já que a cobra ela é energia em forma animal, é isso que ele fala. Ela se rasteja, e rasteja e anda rápido, né? Se rastejando, e até parece que ela é uma energia pura, que até conseguir levantar o próprio corpo, a cobra consegue. Então ele fala que essa é uma energia da Kundalini, que representa bem a Kundalini. E aí tem o símbolo masculino da Kundalini, que é uma cobra enrolada com o rabo na boca, e porque representa essa agressividade do homem, a busca do homem, né, a energia yang. E tem a versão feminina, que é do símbolo, né, da Kundalini, que é uma cobra enrolada, só que o rabo tá sobre a cabeça. E ele fala que essa simbologia da energia Yin, né, que é uma energia de entrega, é uma energia de receptividade. Então, assim, vale muito a pena ler, tem muitos assuntos, muito conteúdo sobre a Kundalini. E a parte que eu gostei muito desse livro foi os 7 chakras, os 7 corpos e também a parte das 7 dimensões. Eu gostei muito mesmo. Os 7 corpos, a gente vai ver que eles também são muito... tem muito a ver com os 7 chakras, ele faz também muita relação entre os dois. Mas, de forma resumida, aqui eu vou ler umas partes aqui do livro, né? Que o primeiro corpo é o físico, o segundo corpo é o etéreo, o terceiro é o astral, o quarto é o mental ou psíquico, o quinto é o espiritual, o sexto é o cósmico e o 7º corpo é o nirvânico ou o corpo sem corpo. E ele vai explicando melhor cada um dos corpos, vale muito a pena essa parte. E vai falando sobre a nossa evolução, né? Porque, assim, nos 7 primeiros anos, a gente desenvolve o corpo físico. E aí ele fala, né, que se o corpo físico de uma criança não se desenvolver inteiramente nos primeiros 7 anos de sua vida, ela ficará sempre debilitada. No máximo, podemos tentar que ela não fique doente, mas ela nunca será saudável, pois sua base para a saúde, que deveria ser formada nos primeiros 7 anos de vida, foi fragilizada. Achei muito interessante. Por isso que é importante, né, também a gente alimentar a criança bem, cuidar dela direito, né? Enfim, aí abre uma base para vários insights. E também falou do segundo corpo, né, que é o corpo das emoções, e ele fala, né, se o segundo corpo e as emoções não se desenvolvem completamente nos 7 anos seguintes, que no caso a gente desenvolve o segundo corpo
dos 7 anos de idade até os 14 anos de idade. Então, se não se desenvolve completamente, o resultado será uma série de perversões sexuais e é muito difícil remediar isso mais tarde. E tem muitas coisas desse tipo aqui. Ele vai falando de 7 em 7 anos a gente vai desenvolvendo. Isso é o ritmo correto. Só que ele fala que a maioria das pessoas não vai além do terceiro corpo, não desenvolve além do terceiro corpo. Que o terceiro corpo é a nossa mente, né? Os pensamentos. E o correto, se a gente desenvolvesse tudo, aos 49 anos a gente estaria com os 7 corpos desenvolvidos e com 50 anos de idade a gente seria uma pessoa já totalmente desenvolvida, né? Totalmente plena. Mas não é isso que acontece. Ele fala que são pouquíssimas pessoas que têm o quarto corpo desenvolvido dentro de si. Que as pessoas geralmente param no terceiro corpo. E tem muitos insights, muitas curiosidades, muita coisa que vale a pena ler sobre isso. A parte agora dos 7 chakras, que me lembrou muito um episódio de Avatar, a Lenda de Aang, que é um dos meus desenhos favoritos, porque o Avatar, né, ele domina os 4 elementos e ele precisava desbloquear os chakras dele num dia, né, para ele se desenvolver os poderes dele. E aí o guru ia falando assim: o primeiro chakra é bloqueado pela culpa, não sei o que, liberte-se. Aí me lembrou isso, essa parte dos chakras, porque ele foi falando o bloqueio de cada chakra. E eu achei isso muito interessante. E aí eu separei aqui, deixa eu ver, tá na página 100. Ele fala assim, ó: a supressão é um obstáculo no caminho da meditação. Esse é o obstáculo do primeiro chakra. E ele vai falando, né, que todos os chakras, até o quarto chakra, sempre tem uma dualidade. Tem um lado feminino e um lado masculino, e a gente tem que ir desenvolvendo os dois. E também tem uma dualidade assim. Por exemplo, o primeiro chakra, que é o físico, e tem muita relação também com o sexo. Se a gente não passar pelo sexo, se a gente suprimir essa parte, né, por isso que ele fala supressão, a gente também não vai poder transcender. E ele fala sobre isso, eu achei muito interessante. O segundo chakra também, né, que é o chakra emocional, aí ele fala que o potencial natural é o medo, o ódio, a raiva e a violência. E o lado oposto, né, o lado da transformação, é o amor, a compaixão, o destemor, a amabilidade. Só que ele fala que a gente não vai conseguir chegar nesse lado sem a gente não passar pelo outro e transcender o outro. Então é uma coisa assim, de não suprimir, de não se negar, né? É de passar e após passar evoluir. E é normal, às vezes, a gente ficar com medo, porque a coragem, ela sai do medo, ela surge do medo. O ódio, né? O perdão vem do ódio. Então, assim, tudo isso ele fala que é uma transcendência. O terceiro chakra, né? Que é o pesar, o pensar e a dúvida. E o lado oposto da transformação seria a confiança, seria a percepção, o Vivek. E são coisas assim, é muito interessante. E vocês vão lendo, né? Porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Se vocês forem ler o livro, vocês vão entender melhor. E essa parte de chakras é muito legal. Também explica, né, essa diferença entre o homem e a mulher nos primeiros... Eu coloquei errado, eu coloquei entre o homem e a mulher. Entre o homem e a mulher, tá? Esse E aí é sem acento. Nos primeiros 4 corpos. E basicamente assim, a mulher, o primeiro corpo dela é feminino, o segundo corpo dela é masculino, o terceiro corpo dela volta a ser feminino e o quarto corpo dela é masculino. A partir do quarto corpo não existe mais essa dualidade entre feminino e masculino. Já para o homem é o contrário, né? O primeiro corpo é masculino, o segundo feminino, o terceiro masculino novamente e o quarto é feminino. E após o quarto não existe mais essa dualidade. E ele fala assim, por isso que é interessante ele falando que quando os homens vão ficando mais velhos, eles vão ficando mais femininos. E isso foi uma coisa assim, é verdade, né? Eles vão ficando mais sábios, menos animalescos, né? Não animalescos, né? Mas menos animais, menos primitivos, se vocês forem pensar. Um homem mais velho, ele vai ficando mais feminino. E é exatamente por isso, porque ele vai desenvolvendo o lado feminino dentro dele. E os homens que chegam ao quarto corpo, eles são bem mais femininos, né? Os espiritualizados, eles tendem a ser mais femininos. E é bem interessante essas
esses pensamentos. Ele também falou das 7 dimensões, né? E vem muito a parte do espiritismo, apesar de que ele não tocou aqui na religião, mas isso é uma coisa que deu a entender. E aí ele fala dos planos astrais, né? E até o terceiro plano você sempre vai renascendo. Se você não transcendeu até o quarto plano, até a quarta dimensão, você sempre vai renascendo aqui na Terra. E aí ele vai falando desse ciclo, né? De morte e renascimento, morte e renascimento. E a partir do quarto, aí ele fala o quarto plano, você também renasce, mas o quarto já é diferente. E me lembrou muito os livros espíritas que eu lia, muito porque o quarto plano, que é o plano dos devas, que... Cara, ó, eu vou colocar aqui, tá na página 206. Mas me lembrou muito os livros espíritas, do tipo, ele falou que você pode até viver lá sem renascer, mas você vai ter uma limitação, que é o tédio. Não existe isso de felicidade plena, não sei o que, plena. Você tem que transcender isso também. E às vezes, quando eu lia um livro espírita, me dava essa impressão de um tédio, né? Eu ficava assim, será que a pessoa não sente tédio? Eu tô sendo bem sincera. Porque eu penso nessas coisas, né? Eu falava, será que não sente tédio? Eu acho que depois de um tempo eu sentiria tédio. Ou eu teria que trabalhar, fazer alguma coisa para não sentir lá do outro lado. Eu pensando comigo. E eu achei interessante que aqui ele me respondeu. E legal, né? Que esse livro aí te dá muitas respostas. Que no quarto plano tem tanto os devas, que é o plano bom, e os pretas, que na minha concepção teve muita parte assim, meio que do umbral, assim, que eu imaginei. Mas ele explica muito bem essa parte. E ele fala, o reino dos devas é muito pacífico. Não há perturbação de nenhuma espécie. Assim, o desejo de retornar do reino dos devas pode apenas vir a partir do tédio. Lembre-se, ele está acima da vida humana, e a sensibilidade aumenta ali. O prazer que não fica entediante para nós ao longo dos anos na vida corporal torna-se desinteressante e entediante uma vez que seja desfrutado no reino dos devas. Então é uma transcendência. Ele vai falando também do quinto corpo, do sexto, do sétimo e também do sétimo corpo do Buda, e de várias outras, do Krishna, várias outras famosas, né, da Índia, na espiritualidade. E vale muito a pena ler esse livro. Recomendo demais. Acho que o vídeo ficou um pouco longo, me desculpe, mas eu tinha que falar sobre várias coisas e acabei não falando de quase nada, hein? Porque tem muita informação. Então, recomendo muito a leitura. Muito obrigada por ter assistido e tchau, tchau!